Primeiramente, quero cumprimentar a vocês que estão assistindo esse vídeo, a paz do Senhor Jesus. E eu vim numa missão hoje de deixar a vocês uma mensagem. A meus amigos que já outrora não nos vimos há muito tempo, deixar uma mensagem de Deus aos corações de vocês, numa passagem que muito fala comigo, muito me desperta, muito me chama a atenção, né? Que é em Lucas, capítulo 10, versículo de número 41, Lucas, Evangelho de Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42. Eu espero que você, durante esta mensagem, possa ser tocado por Deus de uma forma poderosa. Usar o poder das redes sociais para alcançar outras vidas que talvez estejam precisando desta palavra. Lucas, capítulo 10, versículo de número 41 e 42. Nos diz assim a palavra de Deus. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estais ansiosa e fatigada com muitas coisas, mas um só é necessário. Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Né? Estamos diante de um texto muito conhecido, né? Que narra-nos uma história que indo Jesus caminhando por uma certa aldeia, tinha uma certa mulher que se chamava Marta, que o recebeu em sua casa. A palavra do Senhor nos fala que esta tinha uma irmã que se chamava Maria, o qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia as suas palavras. Marta, porém, segundo como o texto nos diz, ela estava distraída a muitos serviços e, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Disse-lhe o Senhor a Marta, dizendo: Marta, tu estás ansiosa, fatigada com muito serviço, mas uma só, Marta, é necessário. Uma só é o que eu preciso. E Maria, ela escolheu uma boa parte, o qual não lhe será tirada, né? E olhando para as duas irmãs, eu vejo dois tipos de cenários aqui na palavra do Senhor. Um será para um ambiente, uma preparação do ambiente para um milagre, e o outro que nós vamos ver que é um cenário de distração, um cenário de distração, preparando tudo para uma boa recepção. Da mesma forma que é um milagre, nós precisamos receber um milagre como se fosse uma visita. Você já viu? Acontece geralmente isso muito. Quando a gente recebe uma ligação dizendo: olha, tal dia eu vou estar na sua casa. Você prepara a casa, você limpa a casa, você vai a casa, você passa pano na casa, você arruma tudo, você lava a louça, você deixa a casa perfumada, porque quando a visita chegar, ela chegar e se sentisse bem. Mas imagine o teu pastor agora. Num sábado você chegou com sua família, comeu aquela pizza maravilhosa, sujou aquela louça, a casa de cabeça para baixo. Num domingo de manhã, escola bíblica dominical, depois do evangelho, você não teve tempo de jeito nenhum de arrumar a casa, vem a notícia: o pastor vai almoçar na tua casa. A primeira coisa que você fala é o quê? Pastor, não repara na bagunça. A primeira coisa que você fala: pastor, não repara na bagunça. E às vezes, meus irmãos, o milagre, ele é do mesmo jeito. Nós temos que preparar o ambiente para receber o milagre. Nós temos que preparar o ambiente para receber, né, ali algo diferente. E é neste texto aqui que eu vejo esses dois tipos de cenários montados, né? Versículo 42, ele destaca uma coisa: mas só um é necessário. Somente um é necessário. Somente um é preciso.
né? Então aqui vamos lá conhecer primeiro o cenário de Marta. Marta, ela estava certa em se preocupar, ela estava certa em servir a Jesus, porque tinha muitas pessoas lá perto, ela estava certa de fazer que todos eles se sentissem bem. É algo certíssimo. Você não pode deixar uma pessoa assim sem servir uma visita tão importante, principalmente na figura de Jesus. Porém, o problema de Marta não era em não servir, mas era na distração que ela estava. Ela estava distraída na presença de Jesus. Meus queridos, há muitas pessoas que zelam pela casa do Pai, muitas pessoas que servem a casa do Senhor, porém está distraída na presença de Deus. Olha só no versículo 40 que ele diz claramente: Marta, porém, andava distraída, não aproveitava aquele momento. Mas, irmão Natanael, em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32, fala que o solteiro cuide das coisas do Senhor, como há de agradar o Senhor. Olha só, como há de agradar o Senhor. O Senhor quer que você sirva a casa dele, mas você também deve notar a presença de Deus. Você também deve notar que Jesus está ali. Jovens, é necessário que nós venhamos ser zelosos por Deus, zelosos pela casa do Pai e principalmente a sua presença. Paulo, quando ele estava ali em uma posição em Atos capítulo 22, versículo 3, que ele estava fazendo a autodefesa dele, ele falou: olha, enquanto a mim sou um varão judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, né, sendo cuidado aos pés de Gamaliel, instruído conforme toda a lei, zeloso para com Deus. Zeloso para com Deus. A presença de Deus nós devemos zelar. E Paulo, ele tinha como este perfil de ser zeloso. Ele não estava como Marta, distraída. Ou seja, sem este cuidado por Deus, sem este zelo pelo Senhor, aí, meus queridos, você monta um cenário. Qual é o cenário que você monta? O primeiro cenário que você monta é de ansiedade. A ansiedade, ela é um problema. Ela é um problema. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, fala assim: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Ele tem cuidado. Um cenário de ansiedade, meus irmãos, ele acaba ficando como um cenário de impaciência. A ansiedade, ela se torna algo impaciente. E neste ato de impaciência, nós vemos na Bíblia personagens que tiveram essa posição de impaciente e perderam muitas coisas, privilégios, talvez até momentos que se tornariam especiais, mas que marcaram a história. Moisés foi um deles. Aqui em Números, vamos abrir nossa Bíblia em Números. Números capítulo 20. Números capítulo 20, versículo 10 e 11. Ele fala assim, ó: e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraríamos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Moisés, ele teve um ato de impaciência, ele feriu a rocha. Nós vemos também outro ato de impaciência em 2 Reis. Vamos abrir nossa Bíblia. Se você tiver Bíblia aí por perto, pegue sua Bíblia e abra sua Bíblia comigo. Aí você vai ver que como as coisas são quando temos ato de impaciência. Em 2 Reis capítulo 5, vai nos retratar a história de Naamã, né, quando ele é curado de sua lepra. Mas no versículo 11 e 12 é o que eu destaco. Olha o que ele fala assim:
Não são porventuras Abaná, a Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nelas e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Meus irmãos, às vezes a impaciência ela te leva a uma ação prejudicial. Talvez a tua impaciência te leve a uma posição de indagação ao Senhor. E pior coisa é uma pessoa que indaga o poder de Deus, que indaga o trabalhar de Deus. Jonas, ele teve o seu momento de impaciência. Foi no momento que ele fugiu? Não foi no momento que ele fugiu. Jonas, ele teve um ato que nos chama muita atenção, que é em Jonas, capítulo de número 4. Um ato de impaciência que Jonas teve. Jonas, ele não soube de maneira alguma se acalmar e quis questionar o trabalhar de Deus. Jonas capítulo 4, versículo 8, versículo 9, que fala assim: E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: acaso razoável que te enfades por causa da borborreira? E ele disse: é justo que me enfade, pronto de desejar a morte. Jonas, ele estava com um ato de impaciência na presença do Senhor. O descontentamento de Jonas era grande, mas a resposta do Senhor foi clara e firme com Jonas. Às vezes, meus irmãos, as coisas nos acontecem porque nós estamos impacientes, não sabemos esperar o tempo de Deus, não sabemos esperar o momento de Deus. Queremos fazer as coisas de toda maneira e assim acabamos prejudicando o crescimento do Evangelho, acabamos prejudicando o agir de Deus. Quer ver um exemplo? Os discípulos, com um ato de impaciência do lado de Jesus. Mateus capítulo 15 nos mostra isso claramente. Mateus capítulo número 15, olha o que ele fala. Mateus capítulo número 15, versículo 23, diz assim: mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Só porque a mulher que vinha pedindo por milagre, pedindo ali, insistindo a Jesus, os discípulos ficaram com um ato de impaciência na presença do Senhor. Mas nem isso atrapalhou aquela mulher. Talvez, meu irmão, o seu ato de impaciência seja um impedimento para que o milagre alcance muitas vidas. Tiago, João, ante a hospitalidade dos samaritanos, tiveram um ato de impaciência. Vamos ver em Lucas, isso claramente, Lucas capítulo 9, versículo de número, capítulo 9, versículo de número 54. Olha o que fala o versículo 54. Presta atenção no versículo 54. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Ei, meu irmão, Jesus repreendeu aqueles homens. Um ato de paciência é o que gera pela ansiedade. Então, vigia no falar, vigia no aconselhar. Ter um cenário de ansiedade pode atrapalhar o teu grande milagre. O ato de impaciência daquela mulher foi no versículo 40.
Marta, ela teve seu ato de impaciência. Ela chegou, aproximando-se e disse: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Ato de impaciência. Isso é um problema. É algo gravíssimo quando nós temos esse ato de impaciência na presença do Senhor. Você deve, irmão, se acalmar diante da sua aflição. Por isso que a palavra fala: entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor a vossa ansiedade. Confia nele. E Ele tudo fará. Ele tudo fará. Ele fará algo extraordinário na tua vida. Sabe o que acontece neste cenário? Quando nós, com certa distração, podemos provocar, botamos no nosso cenário a preocupação. Vemos que um cenário de preocupação, Marta, nos devemos acreditar na justiça e no juízo de Deus, pois a preocupação é infrutífera. Salmos de número 36. Salmos de número 36. Olha que interessante. Salmos de número 36, versículo 6. A tua justiça é como grandes montanhas, e os teus juízos são como grandes abismos. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Irmão, a preocupação traz o trabalho, fazendo que fiquemos com aflição, fazemos que fiquemos com essa aflição de espírito. Eclesiastes, ele fala isso aqui, ó. Eclesiastes, capítulo de número 2. Vamos lá em Eclesiastes, capítulo número 2, para você ver o que um cenário de preocupação deixa o espírito. No capítulo 2, versículo de número 26. Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria, conhecimento, alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que lhe ajunte e amontoe, dando ao bom perante sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Vendo? A aflição de espírito, a preocupação, meu irmão. A preocupação, ela é o que gera o trabalho, né? O trabalho que você não consegue descansar a sua cabeça. Aí vai se amontoando, vai se tornando aquela tristeza, uma coisa atrás da outra, você já não consegue nem mais dormir, porque isso é verdade. Vemos que também que se amontoa esse cenário, afasta o sono. E a palavra de Deus, Eclesiastes, também fala nisso no capítulo 8, e versículo 16. Ele diz assim: aplicando meu coração em conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia, nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Não tem como. Ele se torna um trabalho, algo difícil, algo árduo, pesado. A preocupação sobre o que você vai fazer, ela indica desconfiança. Desconfiança na providência. Olha só, a palavra do Senhor é clara aqui em Mateus, capítulo 6. Vamos abrir aqui em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Eu já passei? Passei. Mateus, capítulo 6, versículo de número 13. Desculpe, Mateus capítulo 13. É 13, inverti. Capítulo 13, versículo 7 fala assim: e outro caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Aí a gente vai entender o que são esses espinhos aqui no versículo 22.
O que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, as seduções da riqueza, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Natanael, onde tem preocupação aqui? Os cuidados deste mundo. A riqueza do homem, a preocupação dele de crescer, traz a ele tamanha preocupação que ele acaba matando a palavra, sufocando a palavra de Deus. E vemos então que esta preocupação terrena de Marta mostra um cenário que produz uma aflição de alma, que traz desconfiança na providência de Deus, que tira o descanso, o sono, que sufoca a palavra. Por isso que a Bíblia deixa bem clara, para que nem tenhamos ansiedade, nem preocupação, quando ela diz os Salmos de número 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. O segredo para Marta construir e mudar aquele cenário era entregar na mão de Jesus, né? Confiar e adorar em Jesus, servi-lo água, servi-lo um lenço, mas não deixar de ouvir a palavra de Deus. Sabe o que eu quero dizer, meu irmão? Pare de ser aquele crente chiclete, isso mesmo, que mastiga a palavra, mas não engole. É tempo de você ouvir a palavra de Deus, aquietar o teu coração, porque o que há de vir virá e não tardará, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Não tardará. Então, aqui é o cenário de Marta. Marta, um cenário de preocupação, um cenário de ansiedade, um cenário de inquietação, de impaciência, gerou a ela uma repreensão de Jesus. Que ela não estava fazendo o necessário. Não tinha escolhido como a irmã dele a boa parte. Agora eu quero entender qual é essa boa parte. É o cenário de Maria. O cenário de Maria, né? Talvez você já ouviu dizer que um abismo chama o outro. Eu acho que, se não me engano, está escrito isso até em Salmos. Mas olha para Maria. Vejo uma boa ação que ensina a outros bons costumes. Maria via um dos melhores coisas que Jesus considerou uma das mais importantes. Uma coisa que o salmista Davi disse, e era o que estava no coração de Maria. Salmos de número 27, versículo 4, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Maria, quando ela viu aquele momento que Jesus estava na casa dela, ela se lançou aos pés de Jesus. Ela adorou a Jesus. O que o salmista disse era o necessário que o Senhor dizia para Marta. Porém, Marta, por este cenário mal montado, acabou não aproveitando o que Maria teve do reconhecimento de Jesus. Vamos destacar o cenário de Maria. A primeira coisa que Maria tinha era uma recepção. Recepção, sim. Uma boa recepção é quando nós, eu, você, igreja, a igreja do Senhor, os filhos de Deus, recebemos a palavra de Deus em nossos corações. Isso é uma recepção. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 fala assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós as palavras dos homens, mas segundo que é a verdade, como a palavra de Deus, o qual também opera em vós o que credes. A todo momento damos graças a Deus, devemos dar graças a Deus. Nós devemos receber a palavra do Senhor quando é ministrada pelo seu filho, quando é ministrada por suas filhas.
Quando chegamos à casa do Senhor, não é lugar de mexermos em WhatsApp, não é lugar de mexermos em Facebook, não é lugar de olharmos quem está com uma bela roupa, quem está com um belo vestido, quem está com aquilo, com fulano de tal. Mas quando chegamos à casa do Senhor, é o momento de nós abrirmos os nossos corações e recebermos a palavra que está sendo liberada sobre a nossa vida. Quando Jesus estava ali, Maria ela se lançou nos pés de Jesus. Ela não queria saber simplesmente só de servir. Ela disse: oh, se o Senhor me mandar, eu farei. Mas enquanto Ele mandar, eu vou estar aqui, ouvindo a sua palavra. Sabe o que é isso, meu irmão? Confiança. O cenário de Maria, ela tinha confiança. O coração de Marta, o coração de Maria estava alegre no Senhor, confiante em suas palavras. Salmos capítulo 33, versículo 21, olha só o que fala: pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Quem confia no Senhor não anda chorando. Quem confia no Senhor não anda triste. Quem confia no Senhor está sempre firme e forte, porque a palavra do Senhor fala: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas que permanece firme na presença do Senhor. Salmos número 125. Interessante que a outra coisa que eu destaco em Maria era a submissão dela. Quando Jesus entra, ela logo se joga aos pés do Senhor. Quando Marta se levanta para condenar a sua irmã, o Senhor a protege. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Enquanto você estiver debaixo da vontade do Pai, enquanto você continuar nessa submissão que você se encontra, meu irmão, pode ter certeza, Deus vai te representar aqui na terra. Deus vai cuidar dos teus passos. Deus vai te defender diante do teu inimigo. Deus vai te colocar em grande posição. Deus vai fazer que você seja forte na presença dele, como Davi ali diante dos homens. Ele não queria destaque, ele não queria ser o melhor, mas ele queria cumprir a vontade do Senhor, que era defender o seu nome, defender sua vontade. Ele falou: eu vou descer contra este circunciso. E quando ele foi ali, foi aquela pedra, foi a mão do Senhor, o dedo do Senhor encravando na testa do Golias, porque o Senhor, ele cuida daqueles em que ele envia, meu irmão. Deus, ele cuida. Sabe o que é mais interessante? E que muitos lugares têm se perdido, é a reverência. Quando ela se lança aos pés de Jesus, ela mostra o nível de reverência que aquele que nos manda, que é o Senhor dos Senhores. Sabe o que me chama muita atenção em Salmos número 24, versículo 7 ao versículo 10, quando ele fala assim: levantai a porta, e as vossas cabeças, levantai as entradas eternas, entrará o Rei da glória. Quem é este Rei da glória? É o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, entrará o Rei da glória. Quem é este Rei? É o Senhor dos exércitos. Ele é este Rei da glória. Quando nós notarmos como uma boa recepção, quando confiarmos nesta submissão, na reverência, recebermos o Senhor de porta aberta, meu irmão, tu vai alcançar algo grande na tua vida. E aí eu te pergunto: quem poderá impedir o agir de Deus na tua vida? Monta o teu cenário,
Deixa de andar preocupado, deixa de ficar andando impaciente, deixa de ficar com tua ansiedade predominando no teu coração. Confia no Senhor, confia nele, ele tudo fará. Nesta tarde que estou agora, eu olhei para o céu e vejo como aqui aparentemente está nublado hoje, né? Hoje, no dia dessa gravação, está nublado. E eu olhei e falei, Senhor, às vezes as nossas vidas são assim, nubladas. Mas nunca, meu irmão, nunca pode se perder a beleza. É, beleza. Tá nublado. Mas se você botar no Google, onde for, procurar paisagens com o templo nublado, você vai encontrar imagens lindas. Talvez até o seu dia, mesmo nublado, ele vai expressar alguma beleza. Eu quero dizer a você que mesmo em meio à tempestade, se formam grandes paisagens, grande aprendizado. Meu irmão, confia no Senhor, confia nele, e ele tudo fará na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Guarda esta palavra no teu coração e compartilha este vídeo se gostar. E se você quiser outras mensagens que gravaremos ao longo deste dia, você pode acessar o nosso canal no YouTube, Natanael Medeiros. E que Deus te abençoe. E que hoje, na montagem do teu cenário, Deus possa realizar um grande milagre na tua vida. Amém e amém. Obrigado.